Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia, da proteção do Senhor, do carinho, do cuidado, dos seus anjos sempre acampados ao nosso redor, de habitarmos no esconderijo do Altíssimo, de estarmos sempre debaixo das asas do Senhor. Amém. Vamos orar e agradecer que o Senhor já preparou para nós um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio do favor, da graça, da bondade, da misericórdia, de tudo que o Senhor tem para o nosso dia, de toda a fidelidade, da aliança que nós temos com o Senhor, dessa graça que nos cobre como uma tenda. Amém. Querido Deus, Pai de amor, Pai celestial, Pai da minha alma, da minha mente, do meu coração, das minhas emoções, dos meus sentimentos, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor, e declaramos que esse dia já é um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio do Teu favor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, Senhor, da Tua fidelidade, do Teu cuidado, da Tua provisão, Senhor. Nós queremos que o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. Então nós nos colocamos aqui, Senhor, com o coração gratos. Gratos por mais esse dia, gratos pela nossa saúde, gratos pela nossa casa, gratos pelo alimento, gratos pelo sol que está nascendo, gratos pelo oxigênio que nós respiramos, Senhor. Gratos, Senhor, por cada gota de sangue no nosso corpo. Gratos, Senhor, por cada batida do nosso coração, Senhor. Gratos por podermos respirar, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor misericórdia dura para sempre. Nós dormimos, nós acordamos debaixo da Tua segurança, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua fidelidade, da Tua bondade. Os Teus anjos estão sempre acampados ao nosso redor, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra, Senhor, da peste perniciosa, nos livra, Senhor, de toda seta, de todo dado inflamado na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos e emoções, Senhor. Nós levamos cativos a Ti, Senhor. Nós entregamos essa semana de vitória nas Tuas mãos que se inicia hoje. Nós declaramos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Nós colocamos cada dia, cada segundo, cada momento nas Tuas mãos, Senhor, pois sabemos que o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos direciona. Mas antes de tudo, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Ministra ao nosso coração, lá no oculto, no profundo, ali no secreto, que só o Senhor sabe que nós precisamos ouvir, que precisamos ser orientados pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e fidelidade, Senhor. Peço a Ti, Senhor, leva cativa a nossa mente, tira toda e qualquer distração, tira todo e qualquer impedimento da Tua palavra cair nesse bom solo, que são os nossos corações, Senhor. Tira todo impedimento, tira tudo aquilo que impede que a Tua semente poderosa chegue a cada coração. Declaro sobre a vida deles um dia abençoado, alicerçado com a base da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, doce, amado Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje. Nos dá direção, nos dá sabedoria, discernimento, revelação da Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, sejamos sensíveis à Tua voz, que estejamos sempre procurando entender os Teus discernimentos, a tua direção, Espírito Santo. Nos dá os olhos de Cristo, ouvidos de Cristo, coração de Cristo, a cada instante, a cada situação, Senhor. Peço a Ti, Espírito Santo, fala conosco, ministra nosso coração, que não seja eu, ó Senhor, falando, mas o Teu doce, amado Espírito. Eu oro para que o Senhor me conduza neste momento, que todo eu, ó Pai, caia por terra, em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade, Senhor, assim como ela é feita no céu, seja feita aqui nesse instante. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Nos guarda, Senhor, nos protege, a nós, os nossos filhos, a nossa família, os nossos negócios, nossa empresa, funcionários, Senhor. Nós declaramos que o Senhor cuida deles com todo zelo e cuidado, Senhor. Mais uma vez eu peço a Ti, Senhor, usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil para a Tua obra, Senhor. Que não seja eu falando, mas sim o Teu doce, amado, poderoso Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus maravilhoso, poderoso. Deus é bom demais. Muito bom, muito perfeito. Vamos falar essa semana
Nós vamos falar, nós vamos caminhar sobre algo poderoso para nossas vidas, que é a oração. Mas nós vamos falar de uma espécie de oração específica, que é a oração sem palavras, a oração na mente, a oração no secreto, a oração que às vezes você nem se deu conta que você orou. Sabe aquele pensamento que você viu algo e você pensa: nossa, seria legal se eu tivesse, seria legal se eu conseguisse. E ali você fez uma oração no secreto, uma oração entre você e Deus. Já aconteceu isso com você? Você já fez essa oração? Porque eu já fiz algumas vezes. E é impressionante que, às vezes, dessa forma despretensiosa, sem nem notarmos que estamos fazendo ali uma oração, o Senhor acolhe o desejo do nosso coração. O Senhor acolhe aquela oração que foi feita só no secreto. Tem as orações que são apenas lágrimas, tem orações que são apenas se prostrar ali porque você já não tem palavras para falar para o Senhor. São as orações não faladas. E como exemplos de oração não falada que nós vamos falar hoje, nós temos uma personagem, uma mulher muito forte, uma mulher que nos inspira muito, que mostra ali os seus sentimentos, a sua angústia, a sua dor, a sua agonia, mediante aquele momento que ela vivia. E o nome dela é Ana. Ana é a mãe de nada mais, nada menos do que o profeta Salomão, o último juiz do tempo de juízes de Israel, que foi um dos juízes mais poderosos, mais justos, mais fiel ao Senhor, né? Que é Samuel. E Samuel nasceu de Ana através de uma oração não falada. Ana era casada com Eucana, que tinha uma segunda esposa, que tinha filhos, que todo ano eles iam ao templo, né? Cultuar o Senhor, sacrificar o Senhor, na verdade, e Penina atormentava o juízo de Ana porque o Senhor tinha fechado a sua amada e Ana não conseguia ter filhos, e isso atormentava Ana, pois naquela época mulheres que não eram frutíferas, que não davam filhos, elas não tinham muita serventia, por isso que Eucana tinha ali uma segunda esposa, que naquela época era regida pelo Código de Hammurabi, e o Código de Hammurabi permitia o casamento com a segunda esposa, se a primeira assim não os tivesse dado filhos, e entre outras circunstâncias também. Mas voltando a Ana, Ana se sentia angustiada, entristecida, humilhada, mesmo que o seu marido a amasse muito. Todo ano, quando Eucana ia ali sacrificar, ele dava porções desse sacrifício para a sua segunda esposa e os seus filhos. Mas a Ana, ele dava uma porção dobrada, porque a Bíblia diz que Eucana a amava. E ele até se irrita em um determinado momento, quando ele pega e fala: não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Ou seja, a gente até compreende que não existia essa cobrança de Eucana. Eucana a amava, independente dela ter filhos ou não. Mas Ana, ela desejava ter filhos. Ela desejava ser uma mulher frutífera, uma mulher que gerava, que dava filho, assim como nós. Nós somos mulheres frutíferas que damos filhos naturais ou espirituais. Amém? E Ana queria ter muito seu filho. E na Bíblia diz, em seu primeiro capítulo de 1 Samuel, diz o seguinte, capítulo 1, seu versículo 10. Ana, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Então você imagina quanto ela estava sofrendo há muitos anos, sem contar o terrorismo que Penina deveria fazer. Então ela estava amargurada de alma, ela estava entristecida, ela estava dolorida. E quando nós nos encontramos nesse lugar de Ana, de amargura de alma, dificilmente nós conseguimos falar palavras ao Senhor. O que nos resta é apenas chorar e ficar ali no secreto, né? A gente fica cansada, a gente fica desiludida, fica entristecida. E a Bíblia fala que ela estava amargurada na alma. Que triste, que momento difícil que todos nós passamos. Assim como Ana, nós também passamos por momentos de amargura de alma. É muito difícil. E caminhando no texto, Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana não falava, orava apenas em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Então esse momento aqui é essa oração que nós vamos falar essa semana. É a oração que está apenas no nosso coração.
Muitas vezes a gente nem movimenta os nossos lábios, assim como Ana fez. Apenas está aqui, no secreto. Nós estamos falando com o Senhor. E ali, aquele momento, o Senhor contempla a nossa oração. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz, em Mateus 6, o seguinte. Em Mateus 6,6, o Senhor Jesus ensinando e falando sobre oração. O Senhor diz o seguinte: mas, ao orarem, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao Pai que está no secreto, e o seu Pai que vê no secreto lhe recompensará. Aqui a palavra do Senhor não nos fala que o Senhor ouve, ele vê essa oração, ele vê o seu momento do secreto, quando você decide tirar aquele momento, às vezes na sua mente, às vezes dentro de um ônibus, dentro de um metrô, no seu carro, às vezes você até tá em meio pessoas, mas você tá ali conectado com o Senhor, pensando e falando com o Senhor através da sua mente. O Senhor vê. Sabe por que ele vê? A Bíblia fala em ver e não em ouvir, porque o Senhor, ele conhece as palavras antes mesmo que elas cheguem aos nossos lábios. O Senhor já sabe com exatidão aquilo que vamos falar, aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração, ou o que está na nossa mente a gente transforma em palavra. Então as palavras são importantíssimas. Nós declaramos sentenças no mundo espiritual através das nossas palavras, através das nossas declarações. Sentenças boas ou ruins, depende do que o seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio da vida de Deus, da sua boca sai vida de Deus. Se o seu coração não está cheio da vida de Deus, infelizmente, não é vida que você vai declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Quando nós declaramos aquilo que estamos cheios, nós declaramos aquilo que nós permitimos que acesse a nossa alma, que acesse o nosso coração. Existe um poder gigantesco na palavra, mas também existe um poder gigantesco na conexão direta com o Senhor. As palavras são importantíssimas, devemos declarar vida de Deus sobre todos os lugares que nós passamos, vida de Deus, vida do Espírito Santo, fluir do Espírito Santo. Nós declaramos o poder do Espírito Santo. Nossas palavras têm poder, mas também têm poder quando nós estamos conectados, a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos e emoções estão ligadas ao Senhor. Quando nós oramos aqui, nós sempre oramos: Senhor, leva cativo a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Entregamos a Cristo. Entregamos também o nosso subconsciente, porque são memórias e pensamentos que às vezes nós não temos consciência, mas estão dentro da gente. Então nós já declaramos que eles são cativos a Cristo, são submissos a Cristo, para que essas emoções, esses sentimentos não nos atormentem. E Ana estava nesse momento onde os sentimentos dela não estavam cativos a Cristo, não estavam sob controle. Tem um pastor que eu amo, ele fala uma coisa que não é muito elegante, digamos assim, mas é legal assim a visão dele. Ele fala que sentimentos e emoções é como diarreia, vem forte e passa rápido, mas tem o poder de desestruturar toda a sua vida, toda a sua mente, seu coração te desestrutura. Então naquele momento eu acredito que Ana estava desestruturada, amargurada de alma, porque a Bíblia nos fala isso, que ela estava amargurada de uma forma que ela já não tinha palavras para entregar para o Senhor, ela já não tinha palavras para falar para o Senhor o que ela estava sentindo. Então ela estava ali entregando e pedindo ao Senhor. E nessa oração ela fala que ela pede ao Senhor que o Senhor lhe dê um filho, que se o Senhor lhe der um filho, ela não vai passar navalha em sua cabeça e ela vai entregar todos os dias desse filho para o Senhor. Uau, que poderoso! E ali naquele momento, o que aconteceu? Se alinhou o desejo e a vontade de Ana com o propósito do Senhor. O Senhor precisava de um juiz reto e justo. E nesse momento, Ana se alinhou com o Senhor. O Senhor já ia fazer isso, você já tinha esses planos, mas o que o Senhor precisava? Alinhar o coração de Ana com o propósito do Senhor. Amém? É isso que o Senhor faz conosco. Muitas vezes nós ficamos tempos e tempos pedindo, até nos amargurando por algo que não acontece na nossa vida. Mas o que o Senhor, qual que é esse tempo? Esse tempo da espera, ele é o quê? Para nos castigar? Para nos torturar? Claro que não. O tempo de espera é quando o propósito se alinha com o desejo. Quando nós alinhamos o propósito com o desejo, o Senhor faz.
porque o seu coração está alinhado com os sonhos de Deus. O seu coração, o meu coração está alinhado com a vontade de Deus. Quando nós alinhamos, quando está desalinhado, dificilmente isso vai acontecer. Mas o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, vai trabalhando no nosso entendimento, vai nos trazendo revelação, vai nos trazendo discernimento para aquilo que o Senhor tem. Então, quando o nosso desejo, o nosso sonho, a nossa vontade se alinha com o propósito de Deus, é como um encaixe perfeito. Então ali é encaixado e ali o Senhor faz. Logo nesse texto, 1 Samuel diz o seguinte, que Eucana e Ana tiveram seus momentos de intimidade e o Senhor se lembrou. O Senhor não esquece de ninguém, mas é a forma de falar que o propósito do Senhor vai se cumprir. O propósito do Senhor se cumpriu na vida de Ana através de quê? De uma oração silenciosa, de uma oração que apenas os lábios se moviam, a ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada, e é onde ela pega e fala, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou amargurada de alma, estou falando com o Senhor, e ela constrange até mesmo o sacerdote, e o sacerdote fala para ela, que seja feita conforme a tua petição, que o Senhor te abençoe, que o Senhor lhe dê conforme o desejo do seu coração, e assim o Senhor respondeu à oração de Ana com o filho que veio a ser um dos juízes, quer dizer, o principal juiz desse tempo de juízes, que é o último juiz antes do período da monarquia em Israel, que logo ungiu nada mais, nada menos do que o rei Davi. Samuel foi responsável pela unção do rei Davi. Foi ele que foi e ungiu e seguiu a direção ali do Espírito Santo. Ungiu também o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. A importância do nosso sonho, do nosso desejo, da nossa vontade, das nossas expectativas estarem alinhadas com o propósito do Senhor. Ana tinha a noção de que o seu filho seria esse juiz tão exemplar, um juiz alinhado com a vontade do Senhor, que seria o homem responsável, usado pelo Senhor para ungir nada mais, nada menos do que o rei Davi? Não, ela não tinha noção, ela não fazia ideia do que o Senhor tinha para a vida dela, não fazia ideia. Você imagina ela como mãe, a alegria de ser mãe de um homem que caminha conforme a vontade e o querer do Senhor? Imagina como isso é poderoso. Então, que os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades estejam alinhadas ao propósito do Senhor. Como que fazemos isso? Através da oração. Da oração. Mais uma vez, existem orações não faladas e orações declaradas. Cada uma tem a sua importância, cada uma tem o seu valor. Lembrando que o Senhor quer que nós nos relacionamos com Ele. Qual que é a forma de nos relacionar? É falando com o Senhor. É procurando ouvir a voz do Espírito Santo. É orando. Não deixe de orar. Seja silenciosamente, seja declarando a palavra. Ore com base na palavra, nas escrituras. Por isso existe a importância de nós lermos e amarmos a Bíblia. Porque tudo que nós precisamos está aqui, ó. Todo o nosso alimento está aqui. Tudo que nós precisamos está aqui. Como eu sempre falo, nós vivemos num país abençoado. Nós podemos ter Bíblias com diversas interpretações, Bíblias de estudo. Eu, na minha casa, tenho umas 6, 7 Bíblias. Por quê? Porque nós vivemos num país onde nós temos a liberdade de ler e estudar. Vamos aproveitar isso enquanto há tempo. Vamos aproveitar enquanto temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia de todo o nosso coração. E faça como Ana. Não deixe de orar, ainda que a sua realidade não combine com a promessa. Eu sempre falo isso para vocês e vou continuar até um dia entrar no nosso coração, porque a minha realidade também não combina com a promessa. Tem hora que eu olho e falo, Senhor, não combina, meu Deus, não está de acordo. Mas enquanto não acontece, nós pedimos o quê? Senhor, alinha os meus desejos, alinha os meus sonhos com o teu propósito. Que o Senhor está preparando o nosso coração, está nos preparando. O Senhor não nos vai conceder bênção que vai nos tirar da sua presença ou vai virar maldição. Pelo contrário, o Senhor transforma maldição em bênção. Amém? Fica com Jesus, fica com essa palavra, medita nessa palavra, entenda. O importante é orar. Seja uma oração na mente, no seu secreto de intimidade, só você e Deus. Seja a sua oração de guerra, declarada, gritada, seja como for. Não deixe de orar. Clame ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Que o mais Ele fará, porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é misericordioso. E eu declaro sobre o seu dia um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da misericórdia e da bondade do nosso Pai de amor. Amém? Fica com Jesus.